Paz do Senhor Jesus, igreja, um bom dia para todos, amém? Glória a Deus, aleluias, por mais um dia, mais uma manhã, na presença do Senhor, adorando, exaltando, glorificando, bendizendo aquele que vive e reina para todos sempre, amém? O Senhor colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 25 em diante, a parábola do bom samaritano. E eis que se levantou um certo doutor da lei, entendia da Bíblia, sabia tudo, doutor da lei, né? Tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Interessante que se ele era doutor da lei, né? Ele sabia o que tem que fazer para herdar a vida eterna, né? E ele lhe diz: Como está escrito na lei, como lês? E respondendo, ele disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverá. Tá vendo? Ama a Deus, ama o teu próximo, e nós vamos ter a vida eterna. Jesus falando, explicando para esse doutor da lei. Mas ele, querendo se fazer de desentendido, disse bem assim: Ele, porém, querendo justificar a si mesmo, disse a Jesus: E quem é meu próximo? Aleluia. E respondendo, Jesus disse. E aí Jesus, né, com a mansidão, longanimidade dele, disse: Desci um homem de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos salteadores, ladrões, os quais o despojaram, bateram nele, né, roubaram ele, espancando, se retiraram, deixando meio morto. Ele quase morreu. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, ou seja, é uma parábola da igreja. Descia um sacerdote, um homem separado por Deus, um homem que tinha unção, que Deus separou para servir, né? E vendo, passou de largo. Na parábola, nem ligou para aquele que estava caindo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Levita é aqueles que cuidavam da casa, da tenda, dos utensílios do Senhor, né? Separado também. Passou de largo, nem ligou para o homem caído. Mas um samaritano. O samaritano era aquele povo desprezado, que os próprios judeus desprezavam, porque eles acreditavam nos 5 primeiros livros da Bíblia, porque eles acreditavam em outro monte de adoração, porque muitas das vezes fazia aliança com o povo que não seguia Cristo, então os judeus discriminavam ele. Só que Jesus veio para acabar com todos esses preconceitos, né? Não pode, né? Jesus quer salvar todos. Jesus veio para todos, morreu por todos, porém tem aqueles que querem e tem aqueles que não querem. Mas quem quiser, Jesus está à porta batendo, é só abrir o coração que Jesus entra. Jesus transforma, Jesus muda, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus restaura. Então, os samaritanos eles eram discriminados por esses motivos. Que ia de viagem, chegou ao pé dele, só que o samaritano, que era discriminado, olha o que ele fez. E vendo, moveu-se de íntima compaixão. Então, era o mesmo sentimento que Jesus tinha no coração, a compaixão, né? Os outros eram separados, mas não tinha compaixão. E aquele que era discriminado tinha esse sentimento. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, cuidou, deitando-lhes azeite e vinho, e pôs sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou dele 2 dinheiros e deu ao hospedeiro. E disse-lhe: Cuida dele, e tudo que demais gastar eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E ele disse o que usou de misericórdia para com ele. E disse, pois, Jesus: Vai e faz da mesma maneira. Olha que coisa linda, a lição para todos nós, que aqui o Senhor Jesus está falando, né? Que não adianta a gente ser parado, ser escolhido, ter credencial, né? Porque aí a gente só adora a Deus, obedece a Deus, né? Mas a gente não ama o próximo, que muitas das vezes o Senhor coloca no nosso caminho, né? Aleluias, pessoas que Deus vai colocar no nosso caminho para a gente ajudar. Mas eu não quero falar aqui, igreja, dos aleluias, dos sacerdotes. Eu não quero falar aqui dos levitas. Não. Porque todos nós, quando nós aceitamos Jesus, nós temos que estender as mãos para quem o Senhor coloca no nosso caminho, que está caído, né?
Então eu quero falar aqui daquele homem que estava caído, né? Quero falar aqui daquele homem que alguém estendeu a mão. Você já parou para pensar naqueles momentos assim de deserto, de vale, né, que a gente passa? Deus permite muitas das vezes a gente passar. Você já parou para pensar as pessoas que te estenderam as mãos, né? Quantas pessoas nos estendeu a mão? Talvez não foi nem gente da igreja, né? Quantas pessoas estendeu a mão para gente? Ou talvez tenha irmãos, né, também, muitos da igreja que estendeu a mão para gente. Então, às vezes a gente pensa que a gente está sozinho na igreja, nos desertos, nos vales. O Espírito Santo de Deus me fez lembrar, né, dessa, trazer à memória, né, todas as pessoas que já nos estendeu as mãos. Sabe, quando a gente estava no hospital, você lembra de quem, se você já passou por hospital com alguém enfermo, as pessoas que iam lá te visitar, né? As pessoas que falaram, eu vou fazer uma campanha de oração por vocês. Amém? As pessoas que, aleluias, ajudaram, né? Você precisando dos alimentos, do básico, as pessoas que nos ajudou, as pessoas que falaram assim, não, fica tranquilo, essa luta vai passar, né? Gente, é muita coisa, né? Muita gente que nos ajudou e nos ajuda. Então, isso aí é o cuidado de Deus, sabe? É o cuidado de Deus na nossa vida, sabe? Às vezes você estava precisando de uma palavra, alguém te enviou uma palavra, alguém foi lá te visitar, te consolar, né? Quantas das vezes, né, a gente estava caído, querendo parar, querendo desistir. Alguém veio e falou, não, continua, Jesus te ama, né? São os bons samaritanos do Senhor. São os bons samaritanos do Senhor, né, igreja? Sabe? Então, que a gente traga memória, né? Todas essas pessoas. Talvez hoje a gente nem tenha mais contato com muitos deles ou delas, né? Porque Deus usa uma pessoa num determinado tempo na nossa vida. Depois cada um tem o seu caminho, sua história com Deus, sua caminhada com Deus. Mas a gratidão dentro do nosso coração, né? Sabe? A gente nunca pode esquecer. Nunca, nunca, jamais esquecer. As pessoas que nos ajudam, né? A gente não pode esquecer, igreja, não podemos. Eu tenho certeza, né, que se fosse hoje, nos dias de hoje, esse homem caído, nossa, até hoje ele estaria grato, porque ele estava meio morto. Quantas das vezes a gente ficou meio morto, né? Meio morto. E Deus estendeu a mão pra gente, através de um bom samaritano, através da vida de alguém, né? Então que a gente venha trazer a memória dessas pessoas, né? Às vezes a gente estava ali, olha, entre a vida e a morte, né? Desesperado. Ninguém falou, calma, vai dar tudo certo, nós vamos orar por você. Nossa, se a gente for contar os testemunhos na igreja, misericórdia, a gente vai ficar aqui a manhã inteira contando. Conta das vezes, né? Alguém falou, não, calma, sabe? Quando meu filho ficou internado ali no hospital, então não era um dia que a gente ficava ali, era vários dias. Meu filho teve um câncer, já contei, mas tem muita gente nova no canal. E Jesus curou ele, sabe? Hoje ele está aqui para a glória do Senhor. Não teve sequela, estuda, mas ele tinha 1% de vida só. Estava desenganado pela medicina, sabe? Mas eu lembro dos bons samaritanos que ia lá no domingo, passava a tarde ali comigo, porque esse hospital de tratamento de oncologia, as visitas é diferente, sabe, igreja? Então tinha gente que ficava ali, passava a tarde, no domingo com a gente, sabe? Jantava às vezes ali com a gente, sabe? Que a gente ficava ali conhecido, né? Tanto tempo ali, então virava como se fosse uma família. Passava, aleluia, dormia ali. Dormia não, perdão, jantava ali com a gente. Pessoas que, sabe, às vezes a gente, que quando você tá alguém enfermo, né? A finança muda. As finanças mudam, tudo muda na igreja. E a gente naquele deserto, né? Quando Deus fala que vai te mandar pro deserto, nossa, até os cachorrinhos entram no deserto, né? E aquelas pessoas, aleluias, fizeram irmãos da igreja, né? Fizeram cesta, uma cesta tão grande, eu não pedi, ninguém pediu, sabe, igreja? A gente conversava com o Senhor via, né? Por isso que a gente, né, tem que estar em comunhão com o Senhor orando.
Aí fazia aquela cesta grande que deu, olha, irmãos, a gente teve que repartir, mas deu para ajudar mais 2 famílias, fora nós, mais 2 famílias, né? Porque era muito alimento que eles arrumaram. Então, é os bons samaritanos do Senhor, né? Às vezes as pessoas assim falam: "Ah, eu senti de Deus de entregar isso aqui para você. Deus mandou entregar isso aqui na sua mão", sabe? E às vezes você não falou nada para ninguém, mas Deus via. Deus colocava no seu caminho, né? Quando a gente nós ganhamos uma passagem, né, para viajar num sorteio e a gente não tinha condições nenhuma, nem meu esposo nem eu para ir para Israel. Então aquilo me marcou muito, igreja, muito, muito, muito o cuidado de Deus com a gente. Então era a véspera já de viajar. E Deus levantou tantos bons samaritanos, tanto, 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 tanto que a gente nunca esquece. Nunca esquece, sabe? Os irmãos da igreja, todo mundo ajudando para a gente conseguir ir. Então Deus sempre, igreja, sempre, sempre, ó. Outro dia, agora em julho, né? Deus mostrou num sonho que a minha família, que aqui em casa nós ia passar um vento. Deus mostrou, sabe? E no sonho caiu um raio muito forte assim na minha frente, muito forte, aquela luz enorme. Era lindo de se ver, mas era um vento que ia vir, né? Foi em julho, final de julho. Eu coloquei meu nome num grupo de oração. E o pastor desse grupo, depois de uns 5, 6 dias, mandou um áudio para mim, falando: "Irmã, olha, o senhor mandou eu fazer uma campanha pela irmã, porque lá atrás, há anos atrás, uma pessoa que não gosta de você fez um trabalho, sabe, de magia para destruir sua família. E o Senhor mandou eu orar por você. Durante 7 dias, a campanha de Salmos 91, eu vou estar orando por você." Irmãos, essa pessoa nem me conhece, nem sabe quem eu sou, nem sabe da minha vida, sabe? Se dispôs a orar por mim, pela minha família. E 7 dias certinho mandava o áudio de oração, repreendendo todo o mal. E falou: "Irmã, fica tranquila, porque Deus está no controle, Deus vai cuidar da sua casa, Deus vai guardar a sua família." E aí até eu falei para minha mãe: "Mãe, olha", e minha mãe começou a sonhar também comigo, meu esposo começou a sonhar comigo, sabe. Aí eu falei: "Mãe, vamos começar uma campanha aqui, porque Deus está avisando, vai começar um vento, vamos orar por libertação." Aí começamos a orar por libertação em agosto, orando por libertação, até que eu cansei, sabe, igreja. Foi batalha espiritual, hein. E aí, igreja, só que Deus guarda a casa da gente, né, o vento vem, é igual aquela passagem, né, que fala que Deus vai mandar o vento, né, nas casa na casa firmada na rocha e firmada na areia. Vem o vento para as 2, só que a casa que tiver na rocha não vai cair. Agora a casa que tiver na areia vai cair, porque o vento vem e chacoalha, igreja. Se não tiver firmado, você cai, cai todo mundo. E aí, igreja, começou, né? A gente começou a fazer a campanha em agosto, jejum e oração. Falei: "Mãe, vamos orar." Aí meu esposo também sonhou com, nossa, tanto sonho. Deus mostrando já tudo para ele, né. Aí tinha até grupo, a gente desmarcou porque a gente estava cansado, sabe. Falou: "Nós não vamos fazer o grupo esse mês não." Nós desmarcamos com os irmãos e meu esposo falou: "Vamos numa igreja?" Uma igreja aqui perto de casa. A gente foi de libertação, sabe. E a gente foi na igreja e fomos no domingo. Deus falou bastante com a gente, né. Aí quando eu falei assim: "Vou fazer uma campanha de libertação aqui", porque é um ministério de libertação. Eu falei: "Vou fazer uma campanha de libertação aqui." Aí quando foi assim, na minha casa, nós orando em jejum, no dia 9 mais ou menos de agosto, começou aquele vento, sabe? Aquele vento, foi sangue e fogo. Jesus misericórdia. E nós aqui orando, jejuando, sabe? Desligamos televisão, desligamos tudo, tiramos a televisão da sala, no que, sabe? Só na presença do Senhor. Louvor, indo da harpa, cantando música, só hino e na presença de Deus, e o vento soprando, e nós na presença de Deus, na presença de Deus. Aí, quando eu comecei a campanha de libertação, toda sexta, aí quando foi na terceira sexta-feira, o pastor fez um propósito para colocar a mão na Bíblia e ele orar por nós. E quando chegou a minha vez, irmãos, eu não falei nada pro pastor, não contei nada, nada, nada. Mas Deus já estava falando, Deus avisa, né, igreja? E aí eu fui lá na frente, sabe? Aí o pastor colocou
Eu coloco a mão na Bíblia, porque não tem nada oculto que não vai ser revelado. Eu não falei nada, irmão. Eu chego quietinha na igreja, eu vou quietinha. Não peço, fico quietinha, igreja. Eu sou assim, não fico falando da minha vida. Quem me conhece sabe, não fico nada, quietinha. Sai quietinha e volto quietinha. Sabe, eu falo que quando Deus tem, né, quer entregar algo pra gente, não vou lá, nem lá na frente eu não vou. Fico quieta. Fico quietinha no meu lugar. Aí, o pastor na terceira vez mandou eu nesse propósito, eu já coloquei a mão assim na Bíblia, né? E quando ele começou a orar pela minha vida, ele falou: Nossa, muito trabalho para destruir sua vida, para destruir sua casa. A pessoa tem muita raiva de você. A mesma coisa que o pastor tinha falado, mesma coisa. Queria destruir você, queria destruir sua família. Mas Deus está no controle, Deus está anulando tudo. E foi assim, muita inveja da sua vida. Eu fico pensando, na igreja, a minha vida, assim, quem vê, quem me conhece de perto, sabe como que a gente é, né? Mas falou muita inveja da sua vida. As pessoas têm muita inveja, muita inveja, muita inveja. E essa pessoa tem muita raiva que fez isso, muita raiva de você, muita raiva. E ali o pastor orou, mandou, repreendeu tudo obra de engano, sabe? Contra a minha vida, contra a minha casa. Falou, mas Deus está guardando vocês. Deus está protegendo vocês. Deus é o escudo de vocês. E às vezes a gente acha que não acontece, né, igreja? Que isso não existe, existe, igreja. Não brinca com essas coisas, não. Não tem poder. Se você estiver na presença do Senhor, fica tranquila. Que o mal, ele não tem poder para destruir sua vida. Mas você sente os impactos do vento, né? Não tem como não sentir. Vem um vento na sua casa, você sente. Ontem mesmo ventou aqui, mas ventou. Mas ventou, nós ficamos sem energia a noite inteira, sabe? Ventou. A casa tá de pé, mas os impactos, olha só, caiu um monte de manga, galha, um monte de coisa. Você tá entendendo? Então, então o impacto a gente sente. Se a gente não tiver firmado em Deus, a gente cai, igreja. E aí a gente fez a pastor caber a campanha de libertação, sabe, para Deus tirar essas coisas, né? Porque tem gente cruel na igreja. Tem gente que tem um coração ruim, mas tem o samaritano, né? Voltando aqui na palavra, tem o samaritano. Tem um samaritano que cuida da gente, que Deus manda, né? E depois, igreja, o pastor mandou outro áudio, falou, irmã, avisar a pessoa lá, o pastor do áudio, né? Lá da oração, que fez a campanha, falou, avisar a pessoa lá que a irmã fez campanha. Que nós fez campanha, que a irmã fez campanha, que a pessoa tá com mais raiva ainda da irmã. Pagou mais para destruir a vida da irmã. Que diz que quer que a irmã, como que é que falou, meu Senhor, no áudio? Ai, Jesus, eu não esqueci. Que para mim ficar amargurada, sabe? Ser uma mulher triste e amargurada. Ai, Jesus, que Jesus salva essa alma na igreja. Que Jesus salva essa alma. Mas nós estamos aqui orando, adorando e exaltando o Senhor. Mas o mal existe. Mas tem bom samaritano também. E o pastor falou, eu vou fazer novamente a campanha pela irmã. Aí começou a fazer de novo a campanha, terminamos a campanha, o vento passou, o vento acalmou. Amém? Para a glória do Senhor, as tempestades passam, mas não brinca. E Deus avisa os seus servos. Quando o vento não é do Senhor, quando é do Senhor, Ele mostra para a gente se preparar, sabe? Espiritualmente para aguentar, né? Aguentar. Mas eu vou te falar, viu, igreja? Ainda bem que tem bons samaritanos, né? Ainda bem. Então, eu nunca vou esquecer, nunca vou esquecer dos bons samaritanos da minha vida. Nunca, jamais. Talvez eu não converse com as pessoas, talvez eu não tenha contato, porque cada um segue seu caminho. Talvez tenha pensamentos diferentes, mas o que as pessoas fizerem na minha vida, ali na minha família, jamais eu esqueço. E o que faz ainda, né? Até hoje Deus coloca bom samaritano na nossa vida. Até hoje tem, né? Essas bênçãos do Senhor. Amém? Então, se você tem a oportunidade de orar por alguém, ore. Se você tem a oportunidade de jejuar por alguém, jejue. Seja um bom samaritano. Às vezes você não tem condições financeiras, mas ore e fale, eu vou orar por essa pessoa. Vou orar pela vida dela, para Jesus visitar, para Jesus curar. Assim como fizeram comigo.
Quantas pessoas falam, vou orar pela sua vida, irmã, vou fazer uma campanha por você, amém? Glória a Deus. Então é isso, igreja, que nós possamos ser bons samaritanos, porque as pessoas que recebem esse cuidado, elas nunca, nunca, nunca esquecem, nunca, nunca, nunca esquecem. Tem um coração eternamente grato, tá bom? E o laço cortou e nós escapamos, amém? Ora, diga Israel, se não fosse Deus na nossa vida, o inimigo teria nos engolido vivos, né, igreja? Vivos, mas graças a Deus que nós tem Deus que guarda, que protege, que cuida, né, que avisa, né, que avisa e tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, né? Tudo, tudo, tudo que vai acontecer no final, você entende que foi pro teu bem, né? Porque foi pro teu bem, tá bom? Então, igreja, essa foi a mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Tenha todos um ótimo dia, que o Espírito Santo de Deus visite, né, cada pessoa nessa manhã, para que nós venhamos sentir o desejo de sermos bons samaritanos. Porque a palavra nos diz que por causa do escândalo, dos escândalos, o amor de muitos estão se esfriando. Mas a gente não pode olhar para o escândalo, quem está fazendo escândalo? Porque o próprio Jesus disse, ai daqueles por quem vem o escândalo, né? Que a gente olha pela bondade de Jesus para com todos nós, para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família. Sabe que muitas das vezes a gente fala, ah, não vou ajudar, porque quem tem que ajudar é fulano, é Bertano, sabe? Mas, ei, é igual a parábola, né? O que era para ajudar não quis ajudar, mas que nós possamos deixar o Espírito Santo de Deus nos encher do amor, da compaixão e da bondade, né? Para aqueles que realmente precisam, para aqueles que realmente estão caídos, né? Para aqueles que realmente estão sem força, estão necessitados, que nós não venhamos deixar esse amor de Cristo se esfriar no nosso coração. Que quando Deus preparar uma pessoa no nosso caminho, nós não venhamos endurecer o coração e ajudar essa vida, essa alma. Amém? Porque tudo que nós plantamos, nós vamos colher. Aleluia. Que o Espírito Santo de Deus nos convença, nos encha dessa bondade. Porque o dom do Espírito, o que mostra que nós temos a presença do Senhor, o Espírito Santo de Deus, é o amor, né? O amor de todos os dons que nós temos, ainda que eu profetize, ainda que eu fale a língua dos anjos, ainda que eu entenda todos os mistérios do mundo, mas se eu não tiver o amor, né? Se eu não tiver o amor, serei apenas como um sino que só faz barulho. Eu posso entender toda a palavra, eu posso entender toda a Bíblia, mas se eu não tiver o amor, eu vou ser um sino que só faz barulho. O amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera. E o maior dom é o amor. Então, se nós queremos, aleluia, ajudar as vidas, ter dons espirituais, o primeiro dom que a gente tem que pedir para o Senhor é o dom do amor, porque é para ajudar as almas, amém? A serem libertas, a serem curadas, a ter uma finança abençoada, a ter a família restaurada, aleluia, a ter a salvação, a vida eterna. Então, o primeiro dom que a gente tem que ter é o amor. E os outros dons, o Espírito Santo de Deus vai acrescentando na nossa vida. Aleluia. Que o Espírito Santo de Deus visite nesta manhã os enfermos, cada enfermo, aleluia, que estão se recuperando, aleluia, que passaram por processos cirúrgicos, que o Senhor venha guardar cada um deles, porque o Senhor que começou a boa obra, Ele é fiel para terminar, amém? Para que o nome dEle seja glorificado. Então, para o nosso Deus não existe nada impossível. O mesmo Deus que curou de câncer meu filho, Ele cura até hoje, nos dias de hoje. Aleluias. Busca, bate, pede, não desista, que a porta se abre. Confia em Jesus. Confia em Jesus, porque Jesus verdadeiramente levou as enfermidades. Não importa se é uma dor de cabeça, se é um nódulo, se é um caroço, se é uma infecção. Jesus, Ele cura. Jesus ainda cura. A palavra dele não mudou. A palavra dele é fiel, é verdadeira. Que nós venhamos acreditar na cura
que nós venhamos acreditar no poder que é no nome de Jesus Cristo, que nós venhamos lutar pela nossa cura, pela nossa libertação de toda enfermidade, em nome de Jesus Cristo. Que Jesus vai abençoando os enfermos nos leitos de hospitais, de CTIs, de UTIs, nos apartamentos, que eles sintam a presença do Senhor, sintam o renovo, que o Senhor venha trazer esperança para eles, ânimo, alegria, porque quem está no hospital sabe como não é fácil. É tanta notícia, tanto bombardeio para nos entristecer, mas nós temos que olhar para as promessas de Jesus, para o que Jesus fala na palavra dele. Aleluia, que pelas pisaduras de nós estamos sarados, que para Deus não existe nada impossível, que essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória do Senhor. Então nós temos que nos firmar, aleluia, nas promessas do Senhor, na palavra do Senhor. E a cura ela vem, porque Deus opera através da nossa fé. Amém? Através da nossa fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam sem nós vermos. Apenas confiando. E Deus é galardoador. E Deus recompensa aqueles que estão esperando nele, aquele que busca nele. Aleluia, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então espere no Senhor, confia nele, tenha certeza que Jesus não quer ver nós enfermos, não quer ver nós doentes, não quer nos ver em leitos de cama, de hospitais, não. Jesus quer que nós tenhamos vida, vida com abundância. Tudo é um propósito, Senhor. Tudo que passamos é um propósito, Senhor. Nós só vamos entender lá na frente. Mas enquanto nós estamos passando esses processos, né, igual talvez o samaritano da parábola, caído, né? Enquanto nós estamos caídos, né? Aleluia, Deus está enviando a provisão, Deus está enviando, aleluia, os bons samaritanos, né? Para nos ajudar, para estender as mãos, para orar conosco, aleluia, para trazer o alimento que muitas das vezes nós estamos precisando. O Senhor sempre vai estender a mão para nós, sempre vai usar um bom samaritano na nossa vida. Mesmo nos vales, mesmo nos desertos, o Senhor sempre usa bom samaritano. Deus enviou bom samaritano na vida de José. Deus enviou bom samaritano na vida de Ruth. Aleluia. Deus enviou bom samaritano na vida de Noemi. Deus enviou bons samaritanos na vida de Daniel. Deus sempre vai enviar bons samaritanos na nossa vida. Sempre, 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 sempre. Deus enviou o próprio anjo ali para ajudar Gideão. Enviou pessoas para ajudar Gideão naquela batalha. Então Deus sempre está conosco. Sempre, 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 sempre. Então confia no Senhor. Pode uma mãe esquecer do filho do seu ventre, ainda que essa viesse a se esquecer, o nosso Deus, o nosso Pai jamais, jamais vai esquecer de nós. O nosso nome está gravado na palma da mão do Senhor. Então descansa no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o nosso coração, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos na santa paz do Senhor Jesus. Tenha todos um ótimo dia. E assim, quando o Senhor permitir, eu volto. Amém? Esse vídeo vai postar um pouquinho tarde, né? Porque acabou a energia aqui. Tá retornando agora. Agorinha voltou. Tá bom, igreja? Mas daqui a pouco, tenho certeza que vai chegar nos lares onde o Senhor quer falar. Tá bom? Um abraço carinhoso para todos vocês que estão chegando no canal, que estão se inscrevendo, que estão comentando. Deus abençoe. Eu leio todos os comentários. Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? Um abraço de Cristo. Quando o Senhor permitir, eu volto. Bom dia, igreja.